dela, Deus, que seriam de nós, ó Deus. E obrigado, Pai, por cada um que veio, Deus, a aprender mais de Ti. O Senhor venha falar, Deus, através do pastor. E que cada dia venhamos aprender a Te louvar e a Te adorar, Deus, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Ser conosco, nos dê um domingo abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que bom, eu estava preocupado, que bom, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, pastor, mais uma vez, hoje nós vamos estudar um capítulo muito importante de Atos, que é muito importante nós aprendermos, que é Atos 17, que é um dos capítulos mais interessantes, não o mais importante, mas o mais interessante do livro de Atos, amém? Já riram de mim o suficiente, por causa dos coraçãozinhos. Você gostou, Rodrigo? Coraçãozinho. Então nós vamos começar lendo o capítulo, tá bom, gente? Lendo o capítulo. O estudo hoje ficou um pouco estendido, então nós vamos fazer em duas partes. Não vai ser uma parte só não. Vamos ler então? Atos 17. Paulo anuncia Jesus, o Messias, é o título do nosso capítulo. Quem é voluntário para ler? Gabriela? Amém?
Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos coloca no caminho, nos encaminha em direção a ti, Pai. Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, Pai, que tu venha sobre nós, que tu venha abrir a nossa mente para aprendermos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Atos 17 é um livro muito esclarecedor. Muitas coisas aqui passa batido em algumas coisas que muitas igrejas pregam o contrário, mas aqui vai te mostrar algo diferente. Eu vou explicar para vocês aqui na frente. Então vamos lá. Paulo em Tessalônica, Bereia e Atenas. Essa é a viagem missionária de Paulo, né? Paulo faz sua viagem. O tema central é o evangelho que confronta o Deus desconhecido e a sabedoria humana. Porque Paulo tem de frente com filósofos ali, né? Então vai próximo. Contexto histórico e espiritual. Após ser expulso de Filipos, Paulo segue para Tessalônica, Bereia e Atenas. Cada cidade representa um tipo de terreno espiritual: existência, nobreza e idolatria. Então você vê, irmãos, que o apóstolo Paulo era uma pessoa muito ímpar. Por que ele era ímpar? Vê que, uns capítulos atrás, Paulo ele é apedrejado e dado como morto. O que Paulo faz? Ele levanta e vai embora, né? Não, ele volta. Ele volta para onde foi apedrejado, dado como morto, e continua pregando. E agora, mesmo sendo expulso de Filipe, ele prossegue em pregar o evangelho. Mas o apóstolo Paulo tinha o conhecimento das questões espirituais. Entendeu? Então, Paulo entendia que quando aqueles homens faziam tudo isso, era uma questão espiritual, era uma batalha espiritual, era uma questão do mundo espiritual, do mal, querendo parar, deter o evangelho. Então, cada cidade que ele passava, ele tinha um tipo de dificuldade, ele tinha um tipo de problema. Cada lugar que Paulo passava, tinha um tipo de empecilho. Uns ele é apedrejado, outro ele foi preso, outro ele foi expulso. Mas em todos os lugares que Paulo passou, pessoas se converteram. Então, ali havia uma resistência, né, espiritual, resistência, nobreza e idolatria. A idolatria, com certeza, era um maior problema, um maior empecilho para a pregação do evangelho, porque as pessoas tinham isso enraizadas em si. Enraizadas em si. E quando você tem algo enraizado em você, mesmo até você matar a raiz é difícil. Mas cada cidade apresentava um tipo de terreno espiritual. Próximo, vamos lá. Paulo em Tessalônica, 17, 1, 9. Paulo prega nas sinagogas, vamos falar. Paulo prega nas sinagogas por 3 sábados, ou 3 shabates, né, como a irmã leu, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então vamos lá. Paulo está lá na sinagoga pregando, demonstrando nas escrituras que Jesus é o Cristo. Em quais escrituras ele estava usando para mostrar isso? O Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Então Paulo usava toda a pregação de todos os apóstolos na nova aliança. Foi embasada, baseada, apoiada somente no Antigo Testamento. Mas como assim, pastor? O Antigo Testamento fala de Jesus? Todo ele fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia toda fala do Messias. Tem um lugar no Antigo Testamento que mais fala. Tem um profeta que ele fala mais sobre o Mashiach. Que é quem? Qual profeta? Isaías, né? Vocês aprenderam isso, né? Então Isaías é o profeta que mais fala do Messias. Agora, alguns creram, mas os judeus invejosos incitaram tumultos contra ele e Silas. Alguns creram ali
Quem são esses alguns que creram nele ali? Quem são esses alguns? Bom, Paulo estava no Shabat, na sinagoga, tá certo? Estava falando do Messias. Quem que os judeus aguardavam vindo? Não era o Messias? Então ele estava lá falando sobre o Messias, ensinando que Jesus, que o Cristo, era o Messias. Tá certo? Então, alguns creram. Quem são esses alguns que creram em Paulo? Quem? Judeus. Então o negócio, judeus não creram. Isso não é verdade, não. Muitos judeus creram. Tanto é que a primeira igreja era constituída 100% de quem? Judeus. Tá certo? Quando ele foi expulso por Paulo, Saulo perseguiu, queria matar, tiveram que fugir, ele saiu fugindo levando o evangelho. Eu estou recapitulando isso aqui porque eu acho importante a gente gravar isso. Aqueles 100% de judeus cristãos que fugiram, eles pregaram para os primeiros gentios. Quem foram? Alguém sabe? Os samaritanos. Foram os primeiros gentios que creram. Irmãos, então, esse negócio, de polemizar, negar, queria saber, isso não é verdade. Hoje, nós estamos em Israel, num país de 10 milhões de habitantes, 1 milhão de judeus que creem no Messias, que creem em Jesus. Então, sempre tiveram judeus que creram. Então, quando eles estavam na sinagoga, muitos dos judeus que estavam ali creram que Jesus era o Messias. Porém, a liderança não creu. Acho que a maior parte não creu, mas alguns creram. E incitaram tumulto e perseguiram o apóstolo Paulo e os seus discípulos. Irmãos, o evangelho causa isso. Eu já passei por uma situação assim, não tão contundente, extremada como essa. Mas eu passei em situações de pessoas, sai daqui, vai embora. Porque eu estava pregando o evangelho. Entenderam? Já me xingaram porque eu estava pregando o evangelho. Já me xingaram porque eu estava pregando o evangelho. De sorte que nós, a igreja, nós estamos ensinando o evangelho errado. Errado. Quando nós temos ensinado o evangelho só de paz. Evangelho de paz. A Bíblia te aponta o evangelho de que você vai viver em paz? A Bíblia aponta isso, irmão? O que Jesus falou? Não cuidais vós que eu vim trazer Quando me trazer o quê? A espada. Então, nós vivemos hoje no mundo onde nós não somos confrontados com a palavra. É um evangelho fácil. Esse evangelho que nós estamos ouvindo por aí, provavelmente não te levará para Nova Jerusalém. Entende? Onde o homem é o centro. Eu ouvi o pregador falando que o centro do evangelho é Cristo. E o centro de Cristo somos nós. Então, se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo tinha vivido a metade das coisas que ele viveu. E, irmãos, uma coisa interessante, o apóstolo Paulo ele não desistiu. O apóstolo Paulo não desistiu. Muitas das vezes, nós desistimos no primeiro vento. Primeiro problema. Primeiro não. Primeira chateação. Mas você veja bem, o apóstolo Paulo estava numa cidade, pregando de Jesus, e ele é apedrejado e dado como morto. Qualquer uma pessoa que vivesse assim, carnalmente, não vou desistir disso, não dá certo, não. Estou falando de um Deus, aí ele deixa eu ser apedrejado, dado como morto. Aí ele volta e prega. Depois Paulo é açoitado, náufrago, uma cobra, tudo de ruim aconteceu com ele. E ele não desistiu. E ele chamou essas lutas que ele passou, incluindo em Atos 17, ele chamou essas lutas de quê? Bom combate. Então, irmãos, nós temos que aprender isso e guardar isso dentro de nós. O evangelho é confronto. Eu vim pôr inimizade entre pai e seu filho, mulher e seu... A Bíblia fala sobre isso. O evangelho é confronto. O evangelho não fala sobre eu estar vivendo em paz. Fala eu estar vivendo em Cristo.
Se algo me faz negar a mim mesmo, é porque confronto. Tá certo? Então, Paulo recebeu aquela perseguição, porém, irmãos, muitos judeus creram nele. Muitos judeus creram nele. 3. Oposição em Tessalônica. A mensagem de Paulo confronta o quê? O sistema político e religioso. O evangelho é confronto contra o mundo. Quer falar? Amém. O evangelho é confronto contra as coisas erradas, irmão. Então hoje nós podemos fazer o que está na palavra. Procurar pessoas que preguem só o que você quer ouvir. Por que você acha que Paulo foi perseguido? Porque ele estava falando de coisas que as pessoas não queriam ou ouvir. Quando você está no evangelho, quando você está firmado no Senhor, quando você está pregando a palavra, certamente você vai falar de coisas que alguém não vai querer ouvir. E certamente, na tua caminhada, alguém vai te perseguir de alguma maneira, pelo simples fato de você ser crente. Irmãos, eu trabalhei num lugar que as pessoas ficavam me vigiando para um botão de deslize meu para botar o dedo para mim. E isso também é uma perseguição. Eu não podia errar ali, porque se eu errasse, ela é crente. Ela não crente, ó, irmão, não sei o que lá. Entenderam isso? Então, o crente é confrontado o tempo todo. Claro que não dessa maneira como o apóstolo Paulo foi, embora muitos estão sendo confrontados dessa maneira. Nesse momento, muitos irmãos nossos da Nigéria estão sendo assassinados. Muitas igrejas incendiadas com os crentes dentro da igreja. Eles têm a oportunidade de se converter ao Islã. E o que eles querem é que todos sejam se convertam ao Islã. Então eles têm oportunidade. A maioria acaba morto que não nega o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos conhecer essa palavra justamente por isso. Porque no Brasil nós estamos vivendo na boa. Como falar no Rio, está na boa, irmão. Tá. Como falar no Rio, aqui não tem calor. Está tranquilão. Mas vai chegar o momento da perseguição. Aqui no Brasil também vai chegar. Porque a palavra vai se cumprir. Entenderam, irmão? A palavra vai se cumprir. Hoje nós vivemos na Europa uma islamização muito grande. Mas que a Europa ficou louca, abriu as portas para o Islã. E onde eles entram, ele conquista. No Líbano, por exemplo, é um país cristão. Aí abriu a porta para o Islã. Então, enquanto uma mulher cristã tem 1, 2 filhos, a mulher islâmica tem 10, 20 filhos. Em algumas décadas, eles se tornaram maioria. E hoje é um país islâmico. Então, irmãos, nós temos que entendermos que vai chegar um momento que nós vamos ser perseguidos aqui nesse país. Então, vamos lá. A mensagem de Paulo confronta sistema religioso e político. A mensagem do Evangelho confronta a nossa vida. O Evangelho confronta você, me confronta o que eu quero, o que você quer. A palavra confronta os nossos desejos. Ele confronta algumas amizades que nós temos, tá certo? Ele confronta algumas coisas que nós falamos e confronta algumas coisas que nós fazemos. O Evangelho nos confronta, tá certo? Quando o Evangelho toca o poder humano, ele provoca o quê? Resistência. Por que você acha que o PT aí, não quer fazer política não, irmão? Vou falar PT porque é o mais contundente. Eles não gostam de crentes. Por quê? Então vamos tirar o PT. Por que você acha que essa ideologia marxista, ela não gosta de crentes? Por quê? Porque o Evangelho bate de frente contra as ideias de Marx. Né? Bate de frente. E esse aqui a gente fala sobre Karl Marx, que foi no século passado, retrasado, começo do século passado. Isso aí, irmãos, não começou ali não, isso começou lá naquela da batida na França. Né? Começou lá atrás. Então, irmãos, o Evangelho confronta sistemas políticos. E isso, eu acho que é uma assunto para a gente falar no estudo bíblico. Crente não vota em comunista. Ah, mas é meu irmão. O problema dele. Ah, mas é meu amigo. Você vai agradar a Deus, vai agradar os homens. Ah, mas é meu pai. Não.
Ah, mas sou eu. Então você está desviado, irmão. Ué, você vai entrar numa ideia política que apoia o aborto, que apoia a identidade de gênero. Deus está errado, o homem não nasceu mulher. Eu estava no Rio e me perguntaram, pastor, se te obrigar a casar homem com homem, se eu vou preso. Eu não consigo chamar um homem de mulher, não consigo. Não consigo, vou acabar sendo preso. Você já entrou, estava fazendo, entrou no carro, nome de mulher. Eu falei, cara, beleza? Ah, tudo bom. Beleza, cara, tu vai para onde? Não consigo. Então, estão nos impondo que nós aceitemos o pecado como se o pecado fosse normal. Para mim, não é. Então, irmãos, os verdadeiros servos do Senhor não cairão em ideologias, principalmente ideologia de esquerda. Tá certo? Eu não fiz política aqui, estou falando agora. Se você vota num deputado de esquerda e ele consegue aprovar o aborto, cada criança que morrer lá é culpa sua. Certo? Então vamos lá. Então, o evangelho que ele é pregado, ele provoca resistência. E tem hoje essa ideologia se resistir na igreja. Tem. Vou jogar para vocês, nos anos 90, teve pastores presos no Brasil. Foi a época que o evangelho mais cresceu. Parece que o evangelho precisa ser confrontado para crescer. Parece que o crente tem que ser perseguido para crescer. Quanto mais perseguida a igreja é, parece que a igreja mais cresce. Quanto mais marasmo tem na igreja, as pessoas ficam esmurecidas. É da China, né? Está vendo? A igreja que mais cresce, né? Parece que você tem que ter uma luta para você poder buscar. Você quer ver uma ideia? Quer ver uma coisa? Irmão, já aconteceu aqui, né? Já falei 10 milhões de vezes. Uma pessoa aqui passando uma prova, uma luta, veio aqui, orou, buscou, a gente orou, a gente orou junto. Aí Deus deu a vitória, foi embora, não voltou nunca mais. Não é? Mas vamos falar de nós, estamos aqui. Fala a verdade. Você não busca mais quando você está na prova? Não é? Quando está tudo bem, mas vou para a igreja hoje, não, estou cansado. Não é? Mas quando vem a prova, duvido que você não vem botar o joelho no chão aqui. É assim que funciona. Então vamos lá. O inimigo se levanta quando a verdade é revelada. Então, irmãos, se você está de boa pregando o evangelho, não acontece nada, não tem luta, não tem prova, ninguém te persegue, tem coisa errada aí, irmãos. Ninguém fala mal da tua igreja, ninguém fala mal de você. Então você é uma gracinha. Eu vi um pastor pregando essa semana, eu achei importante falar isso para vocês aqui. Ele estava dizendo o seguinte, presta atenção nisso aqui. Que tem ímpios, que gostam da pregação de determinados pastores. Os ímpios gostam, mas não se convertem, mas guardam a pregação. Então ele diz, essa pregação desse pastor, que todo mundo gosta, não está confrontando e não está levando o quê? O evangelho. Entendeu? Não faz sentido uma pregação de um pastor que todo mundo ama, até o ímpio ama, o filho do diabo ama, mas não traz transformação, não traz conversão, não traz mudança de vida, não traz confronto. Não tem coisa errada aí? Fala a verdade. Porque nós aprendemos aqui na palavra que o evangelho é confronto. Então, irmãos, o inimigo se levanta quando a verdade é revelada. Então não espere não. Pregação de João Batista, arrependei-vos. Por isso que deixou o rei Herodes lá, revoltado. Então, João Batista pegou arrependimento. Ele falava na cara, ele não tinha isso. Falava. Jesus também, a primeira pregação de Jesus, arrependimento. E depois, lá no Pentecostes, a primeira pregação de Pedro, arrependimento, ou seja, arrependimento aqui e ali. Não tem como você tentar passear o erro de ninguém. Mas as igrejas mais cheias são as igrejas que mais massageiam o ego das pessoas. São as igrejas mais cheias que tem. A igreja que menos se prega o evangelho. A igreja que mais fala do homem. Eu acho que é importante você levantar a moral da pessoa, falar, olha, Deus vai te abençoar. Você está hoje, por exemplo, vai ter uma pregação que eu vou levantar a moral das pessoas. Eu não pretendo, né? O Senhor tocou no meu coração.
Mas nós temos que pregar esse evangelho de confronto, temos que ensinar a verdade. Porque encher a igreja é fácil, irmão. Só você falar que a pessoa quer ouvir. Entendeu? O que você quer? Quer ficar rico? Vou falar de riqueza aqui na igreja. Você vai ficar milionário, irmão. Deus vai te abençoar. Você vai dar 10, Deus vai te dar 100. Eu vou falar isso. A igreja vai encher, porque a pessoa quer. Você quer o quê? Ser curado? Ó, Deus só vai. Pô, nessa noite é só noite de cura. Como se eu mandasse Deus fazer as coisas. E não acontece assim. Então você pode ver, as igrejas que mais prometem milagres são as igrejas que estão mais cheias. E igrejas que pregam o evangelho são as igrejas que estão mais vazias. É isso. Você faz um culto onde tem comida escrita tudo lá. Faz um de oração no dia dos crentes. É assim. Então, irmãos, o inimigo se levanta quando a verdade é revelada. Lá no seu trabalho, você está com a verdade, pregar o evangelho. Alguém pode se levantar contra você. Mas pregar o evangelho é necessário. Aonde? Em todo tempo, todo lugar. Então, se alguém te perseguir, não é porque Deus não está com você, não, pelo contrário. Quando alguém te odiar porque você é crente, é porque Deus está com você. O contrário é que mostra que Deus não está na tua vida. Tá certo? Como essa pregação que eu estou falando. Todo mundo ama a pregação do irmão, mas ninguém se converte. Entenderam isso? Vamos lá. Paulo e Bereia. Então você viu que Tessalônica, ele foi o quê? Teve a resistência. Aí ele desistiu, porque teve resistência. Paulo não desistiu. Agora Paulo está lá em Bereia, que é do versículo 10 ao versículo 12. Então, foi lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Onde que Paulo sempre ia? Na sinagoga dos... Por quê? Alguém sabe de por quê? Ele sempre ia para a sinagoga pregar. Por quê? Alguém sabe? Entendi. Não, Paulo era judeu, mas era por isso? Porque o evangelho tem que ser primeiro pregado aos judeus, irmãos. Está na palavra isso. Primeiro aos judeus, depois os gentios. Então Paulo ia primeiro onde estava quem? Os judeus. Jesus veio para quem? Para os judeus. Ele veio para os que eram seus, judeus. Mas como os seus não receberam, não é isso que a palavra fala? Então eles tinham que não receber, porque Paulo faz isso para se cumprir o que está escrito nos profetas. O problema da igreja hoje, muita gente, muitos pregadores, muitos professores do Bíblia, é que eles rejeitam os profetas. Só que a Bíblia fala que nós temos que estar na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Quando você não tem a antiga aliança, você não entende a nova aliança. Esse é o detalhe. Quando você não entende a antiga aliança, você não vai entender porque precisou de uma nova aliança. Se você não entende a antiga aliança, você não vai entender porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus teve que morrer jovem, porque teve que ter sangue. Você não vai entender. Escreve uma coisa, eu falo aqui, já ensinei aqui, que lá em Salmo 51, lava-me com isopo e serei limpo. O que é isso? O que é lavar com isopo? Você tem que entender. Você nunca vai entender esse versículo. Já expliquei, isopo é uma, que vai falar? Planta. Isopo é uma planta. E quando ele fala lava com isopo, ele está falando assim, me lava no sangue do cordeiro. Por quê? Eles pegavam a planta, vários ramozinhos, amarravam, faziam um chumaço de folhas de isopo, aí faziam o sacrifício do cordeiro, do Pêssego, da Páscoa, e pegava o isopo e molhava no sangue do cordeiro. Todos estavam de roupas brancas, por isso que fala lá no Novo Testamento. Bem-aventurado que lava suas vestiduras no sangue do cordeiro. É isso que está dizendo lá. Aí você molha com isopo e ele aspergia o sangue do cordeiro das pessoas. Elas ficavam salpicadas com as roupas brancas no sangue do cordeiro. É isso que está dizendo lá em Salmos. Mas a maioria não sabia, é ou não é? É ou não é? Por quê? Porque nós desprezamos os profetas. E não podemos desprezar os profetas.
Então, eles foram primeiro para a sinagoga, porque primeiro o evangelho tem que ser pregado aos judeus. E isso aconteceu, está se cumprindo. O povo está fazendo a palavra de Deus se cumprir. Então, vamos lá, no slide. Não nos slides, por favor. Os bereanos foram mais nobres, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram assim. A verdadeira fé se baseia no discernimento espiritual e na investigação, o quê? Irmão, os bereanos nos chamam da vergonha. Da vergonha. O que os bereanos fizeram? Paulo pregou o evangelho. Foi o que eles fizeram. Foram conferir, vamos ver se isso aqui é isso mesmo. Por que as pessoas estão enganadas aí? Não conferem. Não conferem. Então, eles foram mais nobres. Então, a verdadeira fé se baseia no discernimento espiritual. Sim. Mas principalmente na investigação, no estudo da palavra. Para você usufruir de algo, você tem que conhecer. Imagina o micro-ondas lá. Faz a porção de coisas, você não sabe, só sabe ligar, desligar, esquentar café. Você não vai usufruir de todos os recursos, porque você não leu o quê? O manual. E qual é o nosso manual? A Bíblia. Então, irmãos, os bereenses, eles eram curiosos, eu posso até acreditar, mas quero ver se é verdade mesmo. Quais escrituras que eles estavam estudando lá para poder ter certeza? A antiga aliança, o Antigo Testamento. Então o evangelho, primeiramente, foi pregado usando somente o Antigo Testamento. Tá certo? Por isso nós não podemos, o Velho Testamento acabou, irmão. Claro que não, irmão. Nós entendemos aqui que nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Estamos enxertados lá. Tem como fugir disso, está escrito. Ele cortou alguns ramos naturais e nos enxertou na oliveira é Israel. E nós somos sustentados pela seiva, que sobe pelo caule. Não é isso? Que nos sustenta. Quando eu estou enxertado em uma coisa, eu faço parte dessa coisa. Eu não me tornei judeu, sou gentio, mas eu faço parte das promessas. Se eu não tivesse dito as promessas que Deus fez para Israel, eu não estou salvo, por exemplo. Então, todas as promessas que Deus fez para Israel, agora se tornou para mim também. Porque eu estou enxertado, grudadinho neles lá. Tá certo? Então, irmãos, o que nós temos que fazer quando alguém te ensina uma coisa? É acreditar de primeira? É conferir nas escrituras. Isso é muito importante. Se eu falar para você, crê no Senhor Jesus em mim, você está salvo. Se você não crê em mim, você vai para o inferno. Vou te falar, vai ter alguém que vai crer, tá? Vocês não ouviram falar no reverendo Moon? Já ouviram falar no reverendo Moon? Irmão do reverendo Moon, ele era coreano. Ele dizia que Jesus falhou, que Jesus não teve filho, não deixou a linhagem. E que ele era o novo Jesus. Ele foi para o Uruguai, mandou convite para vários pastores, até pastor amigo meu, irmão. Pastor da mesma denominação que eu estava. Ele convidou, pagou passagem, pagou hotel, ainda deu dinheiro. O homem era muito bilionário. E eles foram lá ouvir a pregação do reverendo Moon. E qual era a pregação dele? Que ele era o novo Messias. E que as pessoas deveriam pregar. Teve pastores que chegaram aqui pregando isso. Entenderam? Então, pregar o evangelho é um ato da igreja. Conferir se essa pregação é verdadeira ou não é obrigação de cada um de vocês. Tá certo? O evangelho é confronto, você tem que confrontar a palavra. Por isso tem muito crente fazendo besteira aí. É tanta invenção, inventando tanta coisa, cada um indo para um lado. Então, irmãos, tanta doutrina maluca aí que tem, por quê? O senhor não confere. Irmão, a mulher é mais vítima dessas doideiras aí, mulher não pode raspar o sovaco. Uma coisa horrível. Me perguntaram uma vez lá no Rio, eu estava moreninho.
Estava igual o irmão aqui, mais moreninho, de jambo, né? Aí o que acontece? Ué, você não é crente, senhor? Você vai à praia? Sim, vou. Ué, você não é crente, senhor? Você vai à praia? Vou. Mas como assim você é crente e vai à praia? Meu amigo, para pensar. Deus que fez a praia. Deus me fez nascer no Rio de Janeiro, 40 graus. Aí o filho do diabo está tudo lá se refrescando. Eu estou em casa no calor. Tá maluco? Eu vou para a praia, cara. Mas você vai como? Eu vou de bermuda ou de short. Mas você usa, eu uso na praia, eu uso. Qual o problema de usar shorts? Então, irmão, tem uma irmã que foi para a praia outro dia de saia, saiote, lá embaixo. Fechado aqui, eu vi, ninguém me contou. Se ela vai um maiorzinho, ninguém ia notar. Ninguém ia perceber. Mas como ela estava falando tudo, ela chamou a atenção de todo mundo. Então, irmãos, nós temos que ser livres dessas doutrinas que nos aprisionam. Os bereenses provavelmente não se permitiam ser prisioneiros de ninguém. O evangelho tem limite, tá, irmãos? Tem regras. Tem limite, tem regra. Você não pode ser crente e está lá no mundo, não. Tem regra. Eu falei aqui outro domingo, eu estava pregando. Você bota um crente, um ímpio, você não vê a diferença, é a mesma coisa, está errado. Tem que ter diferença em você, tem que ter marcas de Cristo na nossa vida. Mas não pode ter, irmãos, é esse peso que nos coloca, que nos aprisionam. Entendeu, irmão? Uma vez a Brasil foi sobre isso. A Brasil, a mulher podia usar um batonzinho, é pecado. Eu falei, não, isso não é vaidade, não. Vaidade não é um objeto, vaidade é um sentimento. Você pode não usar nada e ser vaidoso. Vaidade é o desejo exagerado, excessivo, de ser notado, percebido ou admirado por qualquer coisa. De noite no culto, a irmãzinha tudo de batonzinho, brinquinho, tudo bonitinho lá. Porque a gente quer aprisionar as pessoas, isso está errado. O evangelho nos liberta para a verdade. Os bereenses conferiam tudo, então você tem a obrigação de conferir o que o pregador está falando é verdade. Sabe por quê, irmãos? Muita gente fala o que a gente quer ouvir. E que se eu falar o que você quer ouvir, você já vai concordar comigo. Mas se você estiver errado eu também, a gente vai para o inferno nós dois juntinhos. Tá? Então vamos lá. Atitude bereana. Bereia representa um coração aberto e maduro espiritualmente. O que é um coração aberto? Um coração aberto é ouvir a palavra. Estou ouvindo. Mas ele é maduro espiritualmente. Ele não acredita em qualquer balela, qualquer coisa. Quem ama a verdade, testa tudo pela palavra e não por tradições humanas. Tem muita tradição humana na igreja. Muita. Se você está numa igreja que diz uma coisa, tem que respeitar. Você está lá, você vai fazer uma revolução na igreja. Se você não concorda, ó, sai de lá, irmão. Tá certo? Igual o Joãozinho ali, ó, aquela barbinha bonita lá do João lá. Fala pro João que a barba dele é do diabo, não pode usar não. Qual foi? Posso? Você permite falar? Pois é. Foi mal, gente. Foi sem querer. Escapuliu. Escapuliu. Irmãos, você imagina Deus fazendo Adão. Está lá Deus, pegou o barro, porque Deus fez tudo na palavra, mas o homem fez com as suas próprias mãos. Então pegou lá o barro, foi lá, formou o rostinho, narizinho bonitinho, lá direitinho, com o cabelinho, pezinho. Aí quando Deus olhou para trás para fazer o dedinho do pé, o diabo foi lá e puf, jogou a barba no Adão. Então agora a barba é do diabo. Faz sentido isso na sua cabeça? Não faz sentido. Se alguém pregar para você que barba é do diabo, essa pessoa está mentindo para você. Ou ela fala que é religiosa. Se for cortar a barba, hein? Entendeu, irmãos? Já me disseram que aquela luzinha acesa na televisão também é o olho de Satanás, fica te olhando lá de madrugada lá. Diante de Deus, irmão. Perante Deus de Israel me falaram isso. Então, irmãos. Barbudos. Jesus, provavelmente, por que você fala de Jesus de barba e cabelo comprido? Porque Jesus era nazareno. Entendeu? Os nazarenos usavam o judeu, o cabelo até no ombro, não era comprido.
abaixo do ombro é desonra. Até o ombro não era. Então, provavelmente Jesus usava o cabelo até o ombro. E tinha barba, porque ele era nazareno, era o ato dos nazarenos. Então, irmãos, quem ama a verdade, testa tudo pela palavra e não por tradição humana. Irmão, viver por tradição humana é viver prisioneiro do homem. Entenderam isso? A Bíblia fala que nós não temos que ser presa de ninguém, então se liberta. Como é que eu vou me libertar, pastor? Você se liberta pelo que eu estou falando? Não! Você se liberta pelo conhecimento da palavra. Tá certo? Nos importa mais obedecer a quem? A Deus do que os homens. Mas como que eu vou obedecer a Deus se eu não conheço a Bíblia, gente? É impossível. Então, os bereenses, as pessoas que moravam lá em Bereia, ó, falou que, ó, pau é pau, vamos ver aqui, tá escrito onde? Tá aqui, ó, é verdade, tá aqui, ó. Não, Jesus não é filho de Deus, não, tá escrito aqui que é, ó, tá errado, tá aqui, ó. Então, nós somos levados a toda vida de doutrinas. Nós cremos em doutrinas que não são nem bíblicas. E nós trazemos para nós, levamos para os outros, estamos pregando tudo isso aí, mas não está na Bíblia. Por quê? Nós não temos o prazer de ler a palavra. E ler a palavra é uma alegria, um prazer. Tá certo? Vamos só mais uma gente encerrar. Paulo em Atenas. Paulo se indigna ao ver a idolatria e decide apresentar o Deus verdadeiro. Atenas era o centro intelectual do mundo grego, cheia de ídolos e filosofias. Engraçado que filosofia, sabe o que quer dizer essa palavra? Filosofia, amante da sabedoria, né? Então nós temos os maiores filósofos gregos, né, gregos antigos. E Paulo chegou num lugar onde a idolatria era gritante e onde havia muitas filosofias. E a filosofia é quando você chega à conclusão, geralmente, de algo que você vê, você analisa. Não é isso? Por exemplo, vou filosofar aqui do João. Pô, João, o cara grande, mas é feio pra caramba com aquela barba horrorosa. Ó, Dani. Hã? Não, já estou brincando, isso é brincadeira. O João é um rapaz simpático. Então, irmão, penso, logo existo. Então, Paulo estava num ambiente bom ou hostil para o Evangelho? Era hostil para o Evangelho, né? Agora muda esse slide aí, por favor. Olha lá. Altar ao Deus desconhecido. Paulo usa um altar dedicado ao Deus desconhecido como um ponto de contato para revelar o Criador. O Evangelho começa onde a ignorância humana conhece a sua limitação. Aquele altar ali, essa figura aqui é o original, tá certo? Original. Existia lá um templo com altar para todos os deuses, todos. Deus para tudo, Deus do mar, do vento, Deus dos animais, Deus das mulheres, dos homens, Deus de tudo. Mas eles tinham tanto medo de esquecer um Deus, eles tinham tanto pavor de esquecer um Deus, que eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. Caso a gente não tenha o que a gente não conheça, então eu vou fazer um altar para esse Deus, está aí. Então Paulo chega nesse lugar e ele usa essa deixa, que o crente é o quê? Inteligente. E Paulo, quando vê esse altar para o Deus desconhecido, o que ele faz? Ele usa isso e diz, olha, sobre esse aqui eu quero falar para vocês, esse aqui você não conhece. Olha a estratégia do apóstolo Paulo. Está vendo? É sobre esse Deus desconhecido, esse altar aí que está vazio. É sobre esse Deus, Deus invisível. É esse que eu quero falar para vocês. O Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra. Então, o verdadeiro crente, pregador do evangelho, ele usa circunstâncias a seu favor. Tá certo? Ele age com o quê? Com impulso? Não, o crente não pode agir com impulso. Quem impulsa é da carne. O crente age com sabedoria. Então ele usa aquele altar vazio num lugar idólatra, onde tinha Deus de tudo, para falar do único Deus
Ele fala, desse aí mesmo que eu quero falar. Está escrito ali, você que é a nossa irmã ali, fluente em inglês, né? Nativa, né? Basta ser para o Deus desconhecido. Para o Deus desconhecido, né? Então você vê que esse altar tem até hoje lá, tá vendo, irmãos? Tem até hoje. E ele usa esse altar para pregar do Senhor. O que você tem feito para pregar do Senhor? Que estratégia você tem tido? Ou você não tem falado do Senhor para ninguém? Tem sido 007 de Cristo? Em secreto, ninguém sabe que você é crente? Você tem aberto sua boca e falar, Jesus te ama, Deus quer mudar a sua vida? Porque pessoas, irmãos, morreram por causa disso. E porque eles morreram, nós estamos aqui hoje. Esses apóstolos aí sofreram muito para que nós estivéssemos aqui hoje. O que você tem falado? O que você tem pregado? Como você tem vivido o teu evangelho? Você tem acreditado em tudo que você ouve? Você tem corrido atrás daquilo que as pessoas falam que você realmente quer ouvir? Ou você tem que se preocupar em conhecer a verdade? Porque o que te liberta não é o que você quer ouvir. O que te liberta é a verdade, é a palavra que é verdade. Entendeu? O que você quer? Você tem pregado o evangelho aonde? Nessa semana você falou Jesus para quem? Você aproveitou suas oportunidades de pregar o evangelho? Como é que está a tua vida espiritual? Você acha que Paulo, Timóteo, Silas, a vida espiritual deles estava caída? Estava meia boca? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está seu ânimo com Jesus? Você acha que deixou de valer a pena servir o Senhor? Como é que está a tua vida? Onde está a sua esperança? Você desistiu de buscar, de pedir a Deus a vitória? Como é que está você? Então, são reflexões que nós temos que fazer. Porque quando nós vemos esses pregadores fazendo isso aí, eles eram homens e mulheres também que estavam pregando o evangelho. Iguaizinhos a nós. Qual a diferença de Paulo e eu? Paulo e você? Qual a diferença? Qual a diferença de Priscila e qualquer irmã aqui? Qual a diferença? Eram homens iguais a nós. Digo para vocês, tinham até menos possibilidades, tinham uma alimentação inferior que nós temos. Então, como é que está a tua vida com Cristo? Como está a sua vida espiritual? Está desistindo? Então, se Deus levantasse você nessa época para pregar o evangelho, eu não estaria aqui. Se de repente eu tivesse desistido também, se Deus me levantasse ali, eu tinha virado as costas e não tinha ninguém aqui. Então, irmão, o evangelho depende somente de Deus? Não, depende de nós. Os anjos queriam fazer o que nós temos que fazer. E muitos de nós negligenciamos. Irmãos, eu vou parar nesse slide aí. Eu estudo mais extenso. O apóstolo Paulo, Pedro, João, Silas, todos eles, irmãos, sofreram e não desistiram. Eu fiquei pensando, quando eu dei Cristo aqui na pedrada do Paulo, que foi dado como morto, será que eu voltaria lá? Ou eu estaria xingando todo mundo? Esses malditos, entrego para o diabo. Será que eu não farei isso, não? Então nós temos que chegar a uma conclusão na nossa vida. Vale a pena ou não vale a pena estar no Senhor? Vale ou não vale a pena? A promessa que nós temos de salvação e vida eterna. Será que essa promessa é uma promessa boa? Eu creio nessa promessa, eu simplesmente sou religioso, venho para a igreja porque eu venho, não tem nada para fazer domingo à noite. Então, irmãos, Deus pode levantar qualquer um daqui para fazer algo que eles fizeram aqui. Pode. Se eu pegar e mandar você para a África, lá na Nigéria, lá está cheio de muçulmano, lá pregou o evangelho. E aí? Você vai dizer não para Deus? Aprenda uma coisa, irmãos. Deus nos move. O crente está em movimento. Se alguém me dissesse, há 4 anos atrás, estaria aqui hoje, eu ia rir da pessoa. Está aqui hoje, longe da beça. Fui por Rio essa semana passada, 10 horas de carro. Imagina 10 horas de carro numa estrada. É longe. Então, nós somos servo. Servo faz o que o Senhor manda. Servo não faz o que quer. Faz o que o Senhor lhe manda. Então, vamos ser bereense. Vamos examinar as escrituras. Vamos engolir qualquer coisa não, qualquer balela não. Pelo amor de Deus. Já vai virar uma igreja de fanáticos. Tem igreja de fanáticos. Uma vez eu estava no ônibus, só para encerrar, um irmão falando de um líder religioso comigo, muitos anos atrás, e tinha um cara sentado lá atrás no ônibus. O cara falou lá no ponto final,
Falou assim, ó, eu não ia descer aqui não, mas eu vim aqui só para falar vocês que quem fala mal dessa pessoa morre seco. Pô, que fanatismo. Deus não quer fanático não, irmão. Deus quer servos. Ninguém aqui tem que ser fanático religioso, tem que ser servo. Temos que amar. Você tem amado o seu Deus? Você ama o Senhor? Você ama? Você quer estar com Ele? Você quer sentir Ele todo dia na tua vida? Então, Escritura, irmãos, Bíblia, a palavra, culto, adoração, dá o seu melhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?